entramos na palavra de Deus dessa noite. 1 Reis, capítulo 18, versículo 41. Eu leio: Então disse Acabe, sobe, come e bebe, porque há ruído de uma abundante chuva. Irmãos, a palavra de Deus, em 1 Reis, capítulo 18, versículo 41, ela fala de uma época em que a nação de Israel estava envolvida em um pecado muito grave, um pecado de idolatria. E essa palavra, ela fala justamente de que foi um período em que Deus, ele tirou a chuva de Israel. Um período em que Deus tirou a chuva. O que representa a chuva? A chuva, ela é bênção para todos nós. A chuva, ela é bênção para as nossas vidas. Você imagina uma nação sem chuva? Então essa palavra, ela fala justamente dessa época em que Deus, ele tirou da nação de Israel a chuva, ele tirou a bênção que é a chuva. E você vai ver que o que fez com que Deus tirasse essa bênção da nação de Israel foi justamente o pecado. Porque, meu irmão, o pecado, quando ele entra na vida das pessoas, ele só causa destruição. Deus, ele não tem prazer em trazer o mal. Deus, ele não tem prazer em trazer o mal na sua vida. Deus, ele não tem prazer em trazer o mal na vida do homem. Mas o pecado é que gera isso. Por isso que nós temos que fugir da presença do pecado. Nós temos que eliminar o pecado das nossas vidas, para que o pecado não venha tirar aquilo que Deus tem de melhor para nós. Essa história desse jovem que eu contei, que eu conheci no hospital, por exemplo, Satanás levou ele para o vício é um pecado, e esse pecado tirou quantas maravilhas que Deus tinha para ele, e ele perdeu por questão do pecado. Deus, ele não tem prazer em trazer o mal. Deus tirou a chuva da nação de Israel, mas Deus, ele não tem prazer em trazer o mal. Deus, ele tem prazer de que o pecador se arrependa do pecado, porque Deus, ele tem prazer em abençoar a minha vida e a sua vida. Por isso ele quer que nós nos arrependemos. Quando eu leio Ezequiel 33:11, eu vejo que Deus, ele não tem prazer na morte do ímpio, mas sim que o ímpio se arrependa. Olha o que diz a palavra de Deus em Ezequiel 33:11. Disse-lhes: vivo eu, diz o Senhor Jeová, que não tenho prazer na morte do ímpio, mas em que o ímpio se converta do seu caminho e viva. Convertei-vos dos vossos maus caminhos, pois por que razão morrereis, ó casa de Israel? Deus, ele tirou a chuva, ele tirou a bênção, mas por questão do pecado. Porque Deus, ele tem prazer em que nós venhamos nos arrepender. Portanto, meu irmão, se há algum pecado na tua vida, se há algo que faz você afastar de Deus, elimine isso da sua vida e volte para os caminhos do Senhor, porque o Senhor, ele tem prazer de nós estarmos na sua presença. Quando Deus criou Adão e Eva e colocou Adão e Eva ali no jardim do Éden, eles tinham tudo. Tudo eles tinham. Deus tinha o prazer em dar tudo para eles. Deus teve o prazer de criar o homem para andar na sua presença, para ser abençoado na sua presença. Então Deus, ele nos criou para ser abençoados, mas essa bênção só existe na presença dele. Essa bênção só existe na obediência a Deus. Então, quando Adão e Eva estavam ali no jardim do Éden, eles tinham de tudo. A bênção estava ali, porque eles estavam na obediência. Mas quando eles saem da presença de Deus, o que acontece? A desobediência entra, e aí vem as coisas ruins. Então Deus, ele tem o prazer de nos abençoar. Deus, ele quer nos abençoar, mas essa bênção de Deus está na obediência, está nos caminhos dele.